As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas. Episódio 3. Saído das cinzas. Primeiro ato. Aves de rapina. As raízes da poderosa Luftwaffe alemã na Segunda Guerra Mundial vêm dos sangrentos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Na eclosão da Primeira Guerra Mundial na Europa, em agosto de 1914, aeronaves não faziam parte dos planos dos beligerantes. Enquanto as tropas de frente dos países se matavam nos campos de batalha aos milhões, o número de aeronaves de combate somava um pouco mais de 500, e eram monoplanos e biplanos frágeis e sem armas. Pilotos militares eram, em essência, motoristas aéreos. A missão deles era voar com um observador sobre territórios que relatariam movimentos de tropas. Nos primeiros meses da guerra, havia muito a observar, já que os alemães devastavam a Bélgica e avançavam para Paris. No leste, aviadores alemães localizaram um exército russo que avançava, o que permitiu o comando mobilizar as tropas e dar aos alemães em menor número uma vitória épica. No oeste, aeronaves francesas retornavam às suas bases e relatavam que o exército inimigo cometera um erro fatal expondo seu flanco. Isso permitiu que os franceses mudassem a rota e permanecessem por 4 longos anos numa guerra de trincheiras. A partir de 1915, fotografias substituíram desenhos e anotações como técnica de reconhecimento aéreo. Aeronaves com caixas de câmeras eram enviadas dia após dia ao fronte para tirar fotografias das trincheiras e depósitos de armas. Com os dedos congelados, os observadores se penduravam aos aviões para conseguirem fotografar o inimigo abaixo. O trabalho não tinha charme e era perigoso. A aeronave tinha de voar em linha reta e constante, tornando-se um alvo fácil dos tiros vindos do solo e às vezes de outra aeronave armada. Além de observar as primeiras aeronaves, começaram a lançar bombas no inimigo. No começo, as bombas não passavam de granadas de mão convertidas em cápsulas de artilharia. Mas logo, isso daria-nos projéteis capazes de destruir fábricas e ferrovias. Em 1917, aeronaves de combate mais fortes começaram a aparecer com estrutura para armazenarem bombas. Ataques aéreos eram feitos de dia, quando a superioridade aérea permitia, e à noite, quando não permitia. No fim da guerra, as aeronaves dominavam o fronte, bombardeando pontes, campos de pouso e tropas, provando que haviam tornado os campos de batalha tridimensionais. O terceiro uso do avião na guerra era como nave de ataque. Para os generais, a única razão de instalar armas era para proteger as aeronaves de reconhecimento. Mas para os pilotos e observadores era um meio de ter como objetivo o outro. A primeira vitória aérea gravada foi em 5 de outubro de 1914, quando uma aeronave francesa abateu um avião alemão. A grande maioria das vezes, tiros de carabinas tinham pouco efeito numa nave que voava a 145 km por hora. Mas as metralhadoras nas aeronaves mudariam tudo. O projetista holandês Anthony Fokker criou um dispositivo que disparava através das lâminas da hélice e permitia que uma metralhadora fosse acoplada a um monoplano alemão, e assim criou o primeiro bombardeiro.
era tão eficiente e causou tantas vítimas do lado aliado que os britânicos o chamaram de o flagelo Fokker. Em 1916, bombardeiros eram agrupados em esquadrilhas quando táticas foram desenvolvidas para formações de batalha e uma nova raça de guerreiros surgiu: o piloto de avião de combate. Segundo ato: Cavaleiros Alemães do Céu. Como membros da seção de voo 62, Max Immelmann e Oswald Bockel foram os primeiros a pilotar um Fokker Eindecker. A destreza de Immelmann nos céus da frente ocidental fizeram dele um herói nacional. Seu domínio sobre os pilotos aliados foi abreviado ao morrer em 19 de junho de 1916, quando um defeito nas hélices fez com que explodisse. A grande herança de Max foi uma manobra difícil chamada de Giro de Immelmann, que ainda arrebata as multidões em shows de acrobacias aéreas. O aluno de Immelmann, o seu substituto foi Oswald Bockel, considerado o pai do combate aéreo. Bockel queria a formação de pilotos selecionados em esquadrilhas, ou Jagdstaffel. Como líder do Jasta II, passou seu conhecimento a alguns dos grandes aviadores alemães, incluindo Manfred von Richthofen. Bockel também estabeleceu os princípios do combate conhecido como Dicta-Bolk. Algumas das regras diziam que os pilotos deviam atacar de costas para o sol, disparando somente de perto, e quando atacado por cima, virar e ficar de frente para o inimigo. Estas táticas ainda são usadas até hoje. No outono de 1916, ele derrubou 21 aeronaves aliadas em 2 meses, aumentando sua contagem para 40. Como a maioria dos ases da guerra, sua sorte acabou. Em 28 de outubro de 1916, durante um duro combate, ele colidiu contra uma aeronave alemã e caiu em espiral para a morte. Num mundo de grandes aviadores, o grande caçador do céu foi um charmoso e bem-humorado prussiano, conhecido por seus admiradores e inimigos como o Barão Vermelho. Continue lutando e voando até a última gota de sangue, a última gota de combustível, até a última batida do coração. Manfred von Richthofen. O barão Manfred von Richthofen transferiu-se da cavalaria prussiana para a aviação em 1915. Tendo voado como observador e piloto de bombardeiro no leste, ele foi escolhido por Bockel para compor sua Jasta na França. Depois, ele tornou-se comandante do Jasta 11. Por causa das suas máquinas pintadas, os britânicos logo o chamaram de Circo Voador de Richthofen. Depois de ter sobrevivido a um combate em julho de 1917, Richthofen foi pressionado por seus superiores a se retirar dos combates. Ele era tão amado pelos alemães que o Kaiser disse que sua morte seria um duro golpe no moral alemão. Apesar dessa preocupação, durante a ofensiva na primavera de 1918, ele entrou no cockpit. Em 21 de abril, o reino de terror do barão chegou ao fim ao ser atingido no coração enquanto perseguia um Sopwith britânico. Se foi abatido por uma metralhadora australiana ou pelo piloto canadense Roy Brown, ainda é discutível. Ele caiu atrás das linhas aliadas e foi enterrado com todas as honras militares pelo inimigo que tanto aterrorizou. A contagem final de vitórias foi de 80 aeronaves aliadas destruídas. Nenhum outro piloto alcançaria tal contagem até a Segunda Guerra Mundial. Esses homens eram parte de uma raça incomum, soldados que lutavam um contra um, distantes do fedor e da carnificina das trincheiras.
Não importava como morreram, mas uma geração fora o equivalente dos cavaleiros da Távola Redonda. Suas façanhas e lições abriram caminho para uma nova geração de cavaleiros alemães. Terceiro ato. Nas sombras. Em 11 de novembro de 1918, após 4 anos de uma guerra cara e infrutífera, o Império Alemão não tinha muita escolha a não ser aceitar um armistício. Os aliados estavam determinados a impedir o ressurgimento alemão. As condições do armistício foram duras, mas não tanto, considerando o poder aéreo alemão. Segundo a cláusula 4, a Alemanha deveria entregar em boas condições 1.700 aeronaves de combate e bombardeiros. Inclusive, todos os Fokker D-7 e a frota inteira de bombardeiros noturnos. Em 12 de dezembro de 1918, o novo governo republicano em Berlim anunciou que aceitava. Mas, segundo os registros aliados, só 516 aeronaves e 58 hidroaviões haviam sido entregues. Era um padrão de duplicidade que logo viraria regra para quase 15 anos. Apesar do desmantelamento oficial da Força Aérea Alemã em janeiro de 1919, os alemães ainda tinham 9.000 aeronaves em seu inventário e não tinham intenção de sacrificar seus recursos. A situação mudou em 28 de junho de 1919, quando a delegação alemã nas negociações de paz em Paris recebeu os termos do Tratado de Versalhes e foi obrigada a assinar. Os vitoriosos aliados agora estavam muito mais insistentes. Proibiram toda e qualquer fabricação de aeronaves militares na Alemanha e deu ao inexperiente governo 3 meses para entregar todos os equipamentos da Força Aérea. Como resultado, a indústria aeronáutica alemã praticamente deixou de existir. Mas os alemães não desistiram. Em 1924, o general Hans von Seeckt, chefe de Estado-Maior do Exército, assegurou que alguns oficiais da Força Aérea continuariam no Reichswehr. Além do mais, foi dado apoio oficial ao novo esporte com planadores. Muitos futuros ases da Luftwaffe voaram pela primeira vez através dos clubes apoiados pelo governo alemão. Mais importante ainda, foi o desenvolvimento de vínculos militares com a Rússia. Tanto a Alemanha quanto a Rússia estavam preocupados com poloneses, e ambos eram estados pários, o que os deixava unidos contra o ódio disseminado e a desconfiança. Em 16 de abril de 1924, Berlim e Moscou criaram um modelo para uma aliança militar e aérea secreta, com base na necessidade russa de tecnologia alemã e a necessidade alemã de instalações de treinamento longe dos olhos aliados. Lá, por 11 anos, os Old Eagles, oficiais da Primeira Guerra Mundial, e os Young Eagles, novos recrutas, foram treinados para serem os pontas de lança da nova Luftwaffe. Quarto ato. N de Ferro. Conforme as feridas da Primeira Guerra eram curadas, os aliados começaram a suspender algumas restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. Era mais evidente no campo da aviação civil. Em 6 de janeiro de 1926, a Lufthansa, empresa aérea alemã, emergiu sob direção de Erhard Milch. Muitos pilotos da Lufthansa iriam para a Luftwaffe. A existência da aviação comercial permitia que Milch fizesse encomendas junto a fabricantes alemães de aeronaves modernas. Aqui seria a principal da Luftwaffe, o trimotor Junkers Ju-52. Apelidado como Tante Ju, ou Tia Ju, e N de Ferro, por tropas do eixo de aliadas. O Junkers Ju-52 foi um dos projetos mais bem-sucedidos de Hugo Junkers e da empresa de Junkers. O Ju-52 foi projetado originalmente para transporte de carga. O primeiro modelo foi um monomotor, mas como Milch precisava de algo mais potente, Junkers decidiu acrescentar mais 2 motores que foram soldados às asas. A performance aumentou muito
e a produção do novo modelo foi iniciada. Em novembro de 1930, a aeronave foi apresentada à Força Alemã. E em dezembro de 1930, ela foi certificada pela DVL. Em fevereiro de 1931, foi apresentada ao público no aeroporto de Tempelhof. A produção das 12 aeronaves da série JU-52M1 começou na primavera. Mas Junkers errou na previsão de demanda de grandes aeronaves de carga. Só um J-152M1 foi enviado para o Canadá. Quando as 7 primeiras foram terminadas, Junkers decidiu interromper a produção dessas naves. Anne estava em baixa, mas não extinta. Quando Junkers apresentou o JU-52-3, encontraram mercado. O JU-52 serviu como avião comercial para muitas nações. Finlândia, Espanha, Suécia e Alemanha eram algumas delas. Serviu como correio aéreo na China e como flutuadores. Carregava madeira em lugares remotos no Canadá. Seu trabalho mais comum era feito com a Lufthansa na Alemanha. Equipado com máquinas de escrever e máscaras de oxigênio, o JU-52 podia voar de Berlim a Roma em 8 horas sobre os Alpes. Um tempo impressionante para as aeronaves contemporâneas. Um total de 400 aviões foi vendido até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Quinto ato. O lutador Willy. Planos para a recriação de uma força aérea militar, a Luftwaffe, estavam bem adiantados no fim dos anos 20. A crise econômica dos anos 1929 e 30 colocou em espera muitas das ideias, mas o plano básico permaneceu. O plano recebeu aprovação oficial em 10 de agosto de 1932. 5 meses antes, Adolf Hitler fora indicado chanceler. Hitler herdou então uma força aérea embrionária. Mas o novo governo nazista deu à Luftwaffe um suporte financeiro. A horas de se tornar chanceler, o líder nazista da Primeira Guerra Mundial deu ao braço direito Hermann Göring a chefia da Luftwaffe. Mas a maior parte do esforço na criação da Luftwaffe foi de Erhard Milch, que saíra da Lufthansa em 1933. Um de seus primeiros atos foi mandar incrementar a produção de aviões de combate e bombardeiros para estimular a indústria aeronáutica. Os primeiros projetos eram apenas temporários e incluíam um bombardeiro Heinkel HE-51 e o JU-52 convertido. Mas logo vieram outros modelos. É irônico pensar que o Messerschmitt B-109, o mais conhecido bombardeiro da guerra, foi quase descartado no início. O primeiro voo em setembro de 1935, o Bf-109 provocou mais mortes na Segunda Guerra Mundial do que qualquer outra aeronave do eixo. E em outras ocasiões, serviu como bombardeiro acompanhante, interceptador, como avião de ataque e avião de reconhecimento. O Bf-109 também foi produzido em maior quantidade do que qualquer outra aeronave do eixo na guerra, sendo a aeronave mais produzida da história, com mais de 31 mil unidades construídas. Apesar do Bf-109 ter alguns pontos fracos, como ser de curto percurso e ter problemas de aterrissagem, ele foi competitivo entre os bombardeiros aliados até o fim da guerra. Bf-109 era a designação oficial da aeronáutica alemã, já que o projeto fora enviado pela empresa Bayerische Flugzeugwerke. A empresa mudou seu nome para Messerschmitt. Alguns bombardeiros tinham a designação ME-109 estampada na fuselagem. ME-109 era o nome usado pela propaganda da Luftwaffe, assim como pela Messerschmitt e pelos funcionários da Luftwaffe.
Willy Messerschmitt, a princípio, não participaria da concorrência que buscava um bombardeiro monoplano de metal para uma pessoa, para substituir o arado AR-64 e o biplano Heinkel HE-60 em serviço. Isso foi feito com certa animosidade entre Messerschmitt e Milch, diretor da RLM, depois de um projeto anterior que fora um fracasso para a Luftwaffe. Mas Messerschmitt era muito amigo de vários oficiais da Luftwaffe, graças ao sucesso do Messerschmitt Bf-108 Typhoon, um avião esportivo. Depois de um atraso de meses, os fabricantes de aeronaves da Bavária, ou a BFW, da qual Messerschmitt era o projetista-chefe, foi convidada a participar no início de 1935, apesar de Milch ter avisado que eles nunca ganhariam o contrato. Messerschmitt já havia desenhado muitos Bf-109 até o momento. Como o Bf-108, o novo projeto se baseava na construção leve de Messerschmitt, que queria reduzir o número total de partes sólidas tanto quanto possível. Um dos melhores exemplos é a montagem dos pontos estruturais a uma parede de fogo resistente no cockpit, incluindo as barras das asas, bases do motor e trem de aterrissagem. Outra vantagem desse projeto era, já que o trem de aterrissagem se prendia à fuselagem, era possível remover as asas para reparos gerais, se necessário, deixando a fuselagem intacta no trem de aterrissagem. No entanto, havia uma grande desvantagem. A disposição do trem permitia um traçado muito curto, a distância entre os pneus principais e o que o deixava muito instável entre termos de equilíbrio quando no chão. De fato, o Bf-109 era conhecido pela dificuldade em decolar e aterrissar, e muitos simplesmente saíam da rota ou tombavam durante um percurso aparentemente perfeito. Para piorar, os suportes do trem de aterrissagem eram longos demais. Isso fazia com que o nariz apontasse num ângulo muito inclinado em relação ao solo, e a visibilidade fosse zero quando taxiava. Esses problemas relacionados ao trem acompanharam o Bf-109 por toda a vida e foram responsáveis por inúmeras perdas. O 109 fez seus primeiros testes em setembro de 1935. Depois foi enviado ao centro de testes da Luftwaffe para fazer parte de um concurso. Foi um dos finalistas no concurso, já que o Arado e o Focke-Wulf foram considerados superados. Em março, a RLM ficou sabendo que o Spitfire fora encomendado e foi criado um certo pânico. 12 dias depois, receberam encomendas do Bf-109B1, abrindo caminho para o maior confronto aéreo da história. Sexto ato. A primeira blitz. Mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, os dirigíveis eram fixos na mente do público como um símbolo de terror. Já em 1908, H.G. Wells descreveram um ataque de dirigível a Nova York que deixara a cidade em ruínas numa mistura de chamas e fogo e muitos mortos. Era uma visão que não passou despercebida por comandos militares. O capitão Peter Strasser, chefe da frota alemã, acreditava que a Grã-Bretanha poderia ser vencida por meio de dirigíveis. Os alemães não monopolizavam o desejo de bombardear cidades inimigas e centros industriais, mas eram líderes na tecnologia de dirigíveis. E em 1914, os dirigíveis eram as únicas aeronaves que poderiam transportar bombas longe o bastante para atingir alvos estratégicos. No entanto, neste estágio da guerra, nenhuma nação era capaz de concretizar a visão de Wells de destruição aérea. Viajando a menos de 80 km por hora, o Zeppelin, feito de estrutura de metal e madeira compensada, revelava sérios obstáculos em combate. Eram tentadores alvos gigantescos para atiradores no chão e para pilotos no ar. A
A única arma que tinha a seu favor era ficar escondido. Numa noite sem lua, apesar do tamanho, Zeppelins podiam escapar de ser detectados e perseguidos. Os maiores dirigíveis se tornavam sombras noturnas. O exército e a marinha imperial alemã usavam dirigíveis para bombardear vários alvos estratégicos na escuridão, inclusive Paris. Mas o alvo mais desejado era Londres. Os estudantes alemães aprendiam a cantar Zeppelin, voe para a Inglaterra, que vai ser consumida em fogo. A chegada de dirigíveis sobre a Inglaterra em 1915 causou grande impressão na população civil. Apesar disso, o comando considerava uma campanha contínua arriscada. Partir de bases no norte da Alemanha ou da Bélgica ocupada a Inglaterra na escuridão era muito perigoso. Depois que a Grã-Bretanha usou caças noturnos e baterias no solo providos de munição incendiária, viajar para Londres passando pelas nuvens de gases parecia uma péssima ideia. Desde o começo da guerra, os alemães queriam usar máquinas mais pesadas para bombardeios estratégicos, mas devido à falta de uma máquina adequada, até o advento dos bombardeiros bimotores Gotha. Os Gotha começaram suas incursões na Grã-Bretanha no verão de 1917, com efeitos impressionantes. Tanto a defesa aérea quanto a população civil estavam despreparadas para ataques de bombardeiros à luz do dia. Quando 14 Gothas surgiram no céu de Londres em junho de 1913, milhares de pessoas foram às ruas para observá-los. As bombas caíram sobre elas, matando 162 pessoas. Os Gotha voavam mais rápidos que os Zeppelins e eram mais difíceis de serem abatidos. Quando voavam em formação, podiam castigar aeronaves devido ao poder de fogo combinado. Como era mais rápido e barato construir Gotha que dirigíveis, podiam ser desembarcados em maiores quantidades. A análise final do bombardeamento estratégico da Primeira Guerra Mundial era desanimador. Nesse estágio de evolução, o poder no ar não podia interromper a produção nem diminuir o desejo da população de lutar. Bombardeios eram caros e imprecisos. Sétimo ato. Relâmpago duplo. Em 26 de fevereiro de 1935, Adolf Hitler ordenou que Hermann Göring reativasse a Luftwaffe, rompendo o Tratado de Versalhes assinado em 1919. Apesar de a nova força aérea ser separada do exército, ela mantinha a hierarquia tradicional para seus oficiais e aviadores. Dizem que Hermann Göring, em pessoa, escolheu um emblema diferente para a Luftwaffe das outras divisões do exército. A águia, um antigo símbolo do Império Alemão, permaneceu, mas com outra postura. A águia da Wehrmacht segurava firmemente com as duas garras o símbolo do partido nazista. A águia da Luftwaffe a segurava com uma só, enquanto a outra ficava dobrada num gesto ameaçador. Göring pode ter desenhado o emblema da nova Luftwaffe, mas muito do esforço de criar uma força aérea recaiu sobre Erhard Milch, que saíra da Lufthansa em 1933. Como bombardeiros, muitas aeronaves alemãs não atendiam às exigências de Milch. Nenhuma, a não ser N. O JU-52-3M seria uma solução temporária até que bombardeiros adequados ficassem disponíveis na Alemanha. Em 1934, os Junkers Flugzeugwerk receberam uma encomenda de 1.200 aeronaves JU-52-3M. A empresa redesenhou o JU-52-3M e acrescentou duas metralhadoras na cabine posterior, uma no teto e outra na parte de baixo da aeronave.
A cabine foi redesenhada como compartimento de bomba, onde cabiam mais de 32 bombas de 50 quilos. Enquanto o JU-52 era desenvolvido a partir do JU-52-3MGE, esses bombardeiros eram oficialmente designados JU-52-3MG-3E. Em julho de 1936, um total de 20 JU-52-3MGE foi enviado à Espanha, onde a Guerra Civil acontecia. Essas aeronaves tornaram-se as primeiras da recém-formada Luftwaffe a irem para a guerra. Os primeiros projetos eram apenas temporários. Incluíam o bombardeiro Heinkel HE-51 e o bombardeiro JU-52 convertido. O passo seguinte seria encontrar um bombardeiro veloz. Foi encontrado em outro avião originalmente pensado para ser comercial como o JU-52. No início dos anos 30, Ernest Heinkel decidiu construir o avião comercial mais rápido do mundo. Uma meta grandiosa saudada com ceticismo pela indústria aeronáutica alemã e por seu novo envolvimento na liderança política. Para surpresa geral, eles conseguiram seu intento ao fazer uma aeronave superior à já veloz Lockheed 9 Orion, o HE-111 Doppelblitz, ou Relâmpago Duplo. O design logo chamou a atenção do chefe da Luftwaffe, que procurava um avião que servisse a propósitos militares. O HE-111V1 foi construído como protótipo e mantido em segredo. Seu primeiro voo foi em fevereiro de 1935 e foi seguido pela versão comercial V2. O V2 tinha asas menores e a área da bomba era um compartimento de 4 bancos com outros 6 assentos na fuselagem traseira. O V2 começou a operar na Lufthansa em 1936, junto com outras novas 5 versões conhecidas como HE-111C. O V3 também foi finalizado como protótipo. Ele suplantava a área de bomba com áreas menores nas asas internas e era equipado com 3 metralhadoras MG-15 para a defesa. 10 modelos HE-111A0, baseados no V3, foram construídos, mas foram considerados mais fracos e vendidos à China. No início de 1936, o V3 foi equipado com motores de 950 HP Daimler-Benz 600 e a performance subiu para 360 km por hora. A Luftwaffe encomendou 300 modelos HE-111B. Alguns desses aviões foram enviados à Espanha para operar com a Legião Condor e provaram ser mais rápidos que os caças mandados para interceptá-los. Parece que a leve estrutura com apenas 3 armas era mais que suficiente para lidar com bombardeiros que queriam capturá-los. Isso daria à Luftwaffe uma falsa sensação de segurança, já que os dias dos bombardeiros mais rápidos que os dos jatos seriam ultrapassados e as armas do Wolf provariam ser mortais. O compartimento de bomba usava 4 grades, e em versões posteriores 8 grades em módulos projetados para carregar uma bomba SC-250 de 250 quilos, ou 4 bombas SC-50 de 50 quilos cada uma, com o nariz apontado para cima. Isso resultava numa virada ao serem lançadas da aeronave. Essas estruturas de bombas modulares eram comuns nas primeiras gerações de bombardeiros da Luftwaffe, inclusive nos Junkers Ju-52. O problema era que limitavam as bombas a 2 tamanhos. O HE-111 virou um faz-tudo durante a guerra em missões nem mesmo imaginadas quando a guerra começou. 8º ato. Condor. Em 1936, a Luftwaffe teve a chance perfeita de testar seus pilotos nas novas aeronaves e táticas revolucionárias. A Alemanha enviou uma equipe de aviadores voluntários à Espanha para apoiar o levante antirrepublicano liderado pelo general Francisco Franco. Em julho de 1936, 20 JU-52-3MGI foram enviados ao norte da África para levar as tropas do general Franco ao continente.
Essas aeronaves tornaram-se as primeiras da recém-formada Luftwaffe a irem para a guerra. No início, foram usadas para transportar 10.000 tropas Moura do Marrocos para a Espanha, e como bombardeiros também. A ajuda alemã aumentou rapidamente nos meses seguintes. No início de novembro, virou a Legião Condor. Ela consistia em 100 aeronaves e 5.000 homens liderados por Hugo Sperling. Devido ao revezamento, cerca de 20.000 alemães serviram na Espanha e receberam um valioso treinamento de combate. Adolf Hitler justificou esse envolvimento como parte da luta contra o bolchevismo. A Guerra Civil Espanhola também deu aos alemães a chance de testar novas armas e táticas. O Messerschmitt Bf-109, o bombardeiro Heinkel 111, depois o bombardeiro de mergulho e o bombardeiro Ju-87 Stuka entraram na guerra na Legião Condor. Estas aeronaves tiveram um papel importante no início da Segunda Guerra. Os símbolos da Luftwaffe foram substituídos para o mundo não achar que os alemães apoiavam a revolta. Em vez da suástica nazista na cauda, os aviões alemães usavam marcas nacionalistas da Força Aérea. A Legião Condor também tinha unidades terrestres. Eram unidades Panzer com tanques Panzerkampfwagen I, comandados por Wilhelm Ritter von Thoma, destinado a se tornar o segundo no comando da África, e marinheiros que treinavam forças espanholas. Os alemães treinaram também o uso da artilharia antiaérea de 88 mm que usaram para destruir tanques republicanos, fortificações e aviões. Em 4 de novembro de 1936, os russos abateram o primeiro Ju-52 perto de Madrid. Mais 6 aeronaves foram abatidas nas semanas seguintes. Ficou evidente que os Ju-52 eram lentos demais e todos eles foram aposentados na Espanha até abril de 1937. Poucas aeronaves na Segunda Guerra ganharam lugar na história da aviação como os bombardeiros de mergulho Ju-87. Um dos requisitos cruciais da nova Luftwaffe era um bombardeiro de mergulho para operações terrestres. Esse objetivo foi atingido com o bombardeiro de mergulho Ju-87, mais conhecido como o Stuka. Depois que Hitler chegou ao poder em 1933, empenharam-se em mudar o teórico bombardeiro de mergulho em uma força real na Alemanha. Ernst Udet, o chefe do Programa de Desenvolvimento Aéreo alemão, ficou impressionado com as aeronaves Curtiss que viu nos Estados Unidos em 1933. Após pilotar uma Curtiss Hawk, comprou 2 e voou com elas na Alemanha. Estas aeronaves americanas ajudaram a desenvolver os bombardeiros de mergulho alemães. A ênfase no Stuka indicava uma preferência crescente alemã pelos bombardeiros de mergulho. Parece que estes teriam maior precisão contra alvos determinados como concentrações de tropas. Era verdade, e o Stuka logo seria temido por toda a Europa. Mas sugava recursos para o desenvolvimento do bombardeiro Euro, planejado para alvos estratégicos de longa distância. Isso criaria um desequilíbrio de forças que a Luftwaffe pagaria caro na Inglaterra e na Rússia. No fim de 1936, 3 Ju-87A1 foram mandados à Espanha para avaliação operacional. A eles se seguiram os Ju-87B1. Os modelos A não tinham tido muito sucesso em combate devido a deficiências técnicas. Mas os Ju-87B1 provaram ser eficazes.
foram usados para atacar pontes, postos de comando, posições de artilharia e navios atracados. Na Espanha, o mito do Stuka teria início, e a Luftwaffe teria a chance, afinal, de mostrar seu poder. O bombardeamento da cidade de Guernica, em 27 de abril de 1937, deu à Luftwaffe chance de testar suas táticas de bombardeio, e foi recebido com grande reprovação mundial. Apesar de não ter sido a primeira cidade a ser atacada, a amplitude da destruição, com mais de 250 mortos e 60% das casas destruídas, foi um presságio do que aconteceria a muitas cidades na Segunda Guerra Mundial. Depois das experiências na Espanha, a RLM parou de produzir os Ju-52-3M. Mas esses mesmos haviam provado seu valor como transporte de missões à Espanha. Portanto, a RLM os declarou transporte padrão da Luftwaffe. Entre 1935 e 1944, a Junkers Flugzeug projetou um total de 14 tipos de transportes Ju-52. Depois, na Segunda Guerra Mundial, o Ju-52 atuou em todos os teatros em que a Alemanha participou. Tanto a versão B-1 quanto a B-2 do Bf-109 participaram só da Legião Condor durante a Guerra Civil Espanhola, pois logo descobriram que o armamento era inadequado. Hitler usou a Guerra Espanhola como uma oportunidade para testar o Bf-109E. A produção do Bf-109 Emil mantinha as 4 metralhadoras, mas elas foram modificadas para o padrão de armas E3 e E4, ao trocarem os MG-17S nas asas pelos canhões MG-FF. Esta seria a versão que batalharia contra o britânico Spitfire. Na Espanha, aprenderam lições preciosas. A mais fabulosa era a superioridade das aeronaves alemãs depois do desenvolvimento da segunda geração de projetos. Ao mesmo tempo, as táticas haviam sido refinadas, que iam desde planos para ataques terrestres para a técnica Finger Four Fighter, onde agrupar pilotos em duplas dava apoio mútuo e flexível em combates aéreos. Este último foi aperfeiçoado por Werner Molders ao comandar elementos do grupo Jagged Group 88 na Espanha. Foi usado com grande sucesso na Guerra Aérea na Europa.